Olá, vou postar agora mais um relato, né, de uma viagem astral que eu tive, também em meados entre 2016 e 2017, né, nessa viagem eu voltava para casa, eu vinha do centro da cidade aqui de onde eu moro, e quando eu estava numa avenida aqui paralela à rua que eu moro, surgiram vários discos voadores, né? Eles eram de metal, um metal cinza, e eles estavam por toda parte, eles eram muito velozes, e eles lançavam um raio branco, né? E aí as pessoas subiam, né, dentro do raio, né? Elas eram abduzidas, né? Então ficou aquela euforia, aquela loucura, todo mundo correndo. Então eu me encostei no muro para sair da vista, né, para não ficar muito vulnerável. Encostei no muro, então eu fiquei andando devagarinho, né, bem encostada dos muros, debaixo dos toldos, assim, para não ficar visível. Chega a ser bizarro. E quando eu estava chegando perto de casa, eu encontrei meu marido e meu filho, né, eles também estavam, acho que, vindo ao meu encontro, e nós três começamos a correr. Então a gente correu bastante, só que eu acho que meu marido e meu filho tropeçaram e eles caíram, e eu continuei correndo, não parei. Aí eu parei um pouco bem na frente, eu dei uma olhada para trás e eu vi que o OVNI que estava perseguindo a gente, que tinha um OVNI perseguindo a gente, não pegou eles dois, ele continuou me perseguindo. Então eu fiquei aliviada, então pensei, eu vou tirar a atenção deles, né? Então, do OVNI deles. Então, eu continuei correndo e o OVNI me perseguindo. Então, eu entrei numa casa. Ele era muito rápido. Eu entrei numa casa. A casa era bem semelhante à casa da minha avó. Ela tinha muitos cômodos, né? E cada cômodo que eu entrava, aparecia um Grey. Eu acho que esse Grey, ele desceu do OVNI que estava me perseguindo. O OVNI ficou planando próximo da casa. Eu acho que ele desceu da nave e ele ficou se materializando lá. Todo lugar que eu entrava, cada cômodo que eu entrava, tinha um Grey. Esse Grey estava na minha frente, né? Eu corria, entrava no cômodo, ele estava lá. Eu saía, entrava em outro cômodo, ele estava lá. Eu entrava em outro cômodo, ele estava lá. Então, pensa numa pessoa que ficou cansada. Eu fiquei muito, muito cansada. Eu fiquei exausta. Então, ele me venceu pelo cansaço. Eu desisti. Não tinha mais condição de correr, não tinha mais fôlego, né? Tava muito, muito cansada, com respiração ofegante. Então eu parei lá no corredor, né? E fiquei. Falei, já era, deixa, né? Não tem mais o que eu fazer. Então ele surgiu na minha frente. Eu vou cortar o áudio para dar continuação na próxima imagem. Então o Grace surgiu na minha frente, ficamos assim, frente a frente. Ele tinha uma energia bem intensa também. Nós ficamos, eu olhando nos olhos dele, eu não conseguia tirar os olhos dos olhos dele. Embora ele tivesse com essa película, né, negra, ele me prendia o olhar também. Então, ele me ofereceu os antebraços. Eu estava apavorada, né? Pensa, o OVNI estava ali pertinho, planando, eu encurralada pelo Grey, morta de cansada, e tava com medo, tava trêmula, tava apavorada, tava cansada. Então ele me ofereceu os braços e eu entendi que era um cumprimento. Então eu não tinha o que fazer, né? Aí eu pus os meus antebraços sobre os dele. E aí passou tudo. Passou o cansaço, passou a falta de ar, né? Passou o medo. Nossa, eu fiquei super bem, né? Eu fiquei super tranquila, né? Super de boa, me senti muito, muito bem quando eu toquei nele. E nossa, foi muito bacana, assim, ele mudou completamente ele mudou a minha energia, né? Então fiquei super tranquila. Então ele me mandou uma mensagem telepática que eu entendi, né, mentalmente, porque ele não movia os lábios, né? A gente se comunicou mentalmente. Ele me passou a segurança que eu podia tocar nos braços dele. Depois ele falou, eu encontrei você, né? Foi essa mensagem que eu recebi.
Então eu acordei. Eu não lembro mais o que aconteceu. Eu acordei com uma energia diferente nessa manhã aí. Eu acordei um pouquinho assustada. Eu acordei com o corpo um pouco cansado, né? O meu corpo estava super cansado, muito pesado, né? E mexeu muito comigo essa experiência aí no astral. Eu fiquei, né? Geralmente, dependendo da experiência, eu fico um pouquinho abalada durante 1 ou 2 semanas, né? Fica a imagem mental o tempo todo na minha cabeça. Eu fico revivendo o tempo todo. E só com o tempo, né? Tudo vai passando. Foi uma experiência bem bacana, embora eu senti muito medo no início, depois tudo ficou certinho, tudo ficou bem. E não posso dizer que eu entrei na nave, porque nessa experiência eu não lembro de ter entrado na nave, né? Também pode ser que eu fui para a nave e não me recorde, né? Talvez eu tenha ficado em transe ou ele tenha apagado algum vestígio, mas eu lembro só que eu acordei, que eu não subi na nave não. Então essa é a experiência que eu tive com o Gray.